Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a esses estudos sobre escatologia. E hoje o tema da mensagem será a manifestação dos filhos de Deus. Esse assunto está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. Então, a manifestação dos filhos de Deus. Eu já ouvi algumas pregações sobre este texto e percebi que os pregadores que eu ouvi, eles entenderam algo a respeito da manifestação dos filhos de Deus que eu não concordei. E hoje eu quero expor a minha posição a respeito do que é mesmo a manifestação dos filhos de Deus. Então vamos ler alguns versículos de Romanos capítulo 8, a partir do verso 19, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a ardente expectativa da criação. Há uma ardente expectativa, aqui está a expectação da criação. E creio que o correto realmente é criação. Aqui algumas versões está criatura, mas eu compreendo que é melhor criação. Há uma ardente expectativa da criação, na esperança da manifestação dos filhos de Deus. E aqui é que entra a questão, porque já vi pregadores dizendo: olha, nós que somos crentes, que somos filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, a criação está aguardando a nossa manifestação, está aguardando que nós nos enchamos do Espírito Santo, que nós sejamos santos, que nós façamos a nossa parte. Então nós precisamos corresponder a essa expectativa da criação. Mas não é nada disso que o texto está dizendo. Primeiramente eu quero falar um pouco aqui sobre o que significa a expressão filho de Deus. Tecnicamente, em todo o Antigo Testamento, com algumas exceções, a expressão filho de Deus significa anjos. É sinônimo de anjos. Anjos são filhos de Deus. Eu quero citar, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 1, verso 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí segue-se aquele diálogo entre Satanás e Deus. Mas creio que há um consenso de que esses filhos de Deus são anjos. E no capítulo 2 de Jó, ainda, versículo 1, diz assim: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então, novamente, praticamente a repetição do versículo 6 do capítulo 1. Mas essa assembleia em que os filhos de Deus, cremos nós, acredito que há um consenso que são anjos, e Satanás foi no meio deles. Ainda eu quero ler Jó 38, 7. Deixa eu ver aqui. 38, 7. E diz o seguinte. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso quando Deus estava lançando o fundamento da terra, quando Ele estava criando a terra. Então entendemos aqui que as estrelas da alva e os filhos de Deus são anjos. E aí tem muitos outros textos, mas não vai dar tempo,
num estudo que eu estou fazendo, não vai dar tempo de citar todos os textos, mas eu creio que basta ter um conhecimento elementar do Antigo Testamento para reconhecer que a expressão Filho de Deus significa anjos. Agora, nós evangélicos, principalmente, condicionados pela nossa teologia, pelo que nós temos ouvido e aprendido ao longo dos anos, quando nós falamos Filho de Deus, nós pensamos logo nos crentes. Não, Filho de Deus são os crentes. Porque, de fato, o Novo Testamento, ele ensina que os crentes são filhos de Deus. Mas, sobre essa questão de filho de Deus, eu quero mostrar algumas coisas em alguns versículos aqui do Novo Testamento. Existem os filhos de Deus em fraqueza, e aí eu quero... E existe o filho de Deus em poder. Em abono dessa tese de filho de Deus em fraqueza, eu quero ler Filipenses 3:21. Vamos lá em Filipenses 3:21. Que às vezes a gente lê assim rapidamente e passa batido algumas coisas muito importantes do texto. Filipenses 3:21. Não vamos ler a partir do verso 20. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, algumas versões que melhor dizer assim: o corpo da nossa humilhação. Esperamos que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Aí grifa essa palavra glorioso, porque ela vai estar lá também em Romanos 8. Então, o nosso corpo mortal, que é esse corpo que nós temos hoje aqui na Terra, nós nos acostumamos com ele, porque nós já nascemos nesse corpo, nós convivemos com ele. É um corpo cheio de limitação, um corpo frágil, adoece, morre, se fere com facilidade. É um corpo mortal. E nós não percebemos que, como esse texto está dizendo, que esse corpo é a nossa humilhação. Nós estamos humilhados num corpo mortal. É impressionante, às vezes, a arrogância e a soberba de alguns de nós mesmos, né? Não podemos me excluir disso. E nós podemos, assim, observar que os seres imortais, por exemplo, os anjos, podem observar que nós, dentro da nossa mortalidade, da nossa limitação, da nossa fraqueza, como é que nós podemos muitas vezes ser tão prepotentes. Mas isso é propósito de Deus. Nós estamos em humilhação, então nós somos filhos de Deus neste momento em fraqueza. E agora, eu quero mostrar agora algo a respeito do Filho de Deus em poder. Em Romanos ainda, vamos voltar para Romanos, só que agora Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 4, Paulo diz, falando sobre Jesus, acerca de seu filho, verso 3, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder. Aqui está. Ele foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E aí, durante muito tempo, eu fiquei, como assim? Por que Jesus foi declarado filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos? Então, quer dizer que Jesus só se tornou filho de Deus depois da ressurreição? Porque é isso que esse texto está dizendo, que a ressurreição foi uma declaração de que Jesus era filho de Deus, a partir da ressurreição. Mas como assim? É claro que ele sempre foi filho de Deus, mas filho de Deus em fraqueza. Jesus assumiu o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo mortal, e sofreu tantas consequências dessa mortalidade. Mas após a ressurreição, ele recebeu um corpo imortal. Ou seja, creio eu, um corpo semelhante ao corpo dos anjos. E aí ele se tornou filho de Deus em poder. Poderia até usar assim, empoderado, hoje. Pela ressurreição dos mortos. Aqui é mencionada a santificação, é mencionado o Espírito Santo nesse processo todo. E só então eu compreendi algumas coisas. Por exemplo,
no Salmo segundo Salmo, que é um salmo messiânico, está escrito, vamos ler lá, né? Eu não gosto de citar assim, porque às vezes a gente esquece. Vamos ler lá o texto no Salmo 2, para a gente não citar errado, né? Vamos ler lá, Salmo 2. Verso 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como assim? Né? Que aqui o profeta, que aqui deve ser Davi, ele está se referindo ao Messias, que está falando isso. Tu és meu filho, Deus está falando. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em que momento Jesus foi gerado? Aí nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo 13, verso 32, ele vai citar o Salmo 2, verso 7, nesse contexto vai dizer o seguinte, Atos 13, 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Olha a ressurreição aí. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. O Salmo 2, verso 7, está sendo citado aqui por Paulo. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Ou seja, eu creio que Paulo está explicando aí que o que o Salmo 2 diz a respeito, recitarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, se cumpriu na ressurreição. Porque o sepulcro onde Jesus foi colocado é um simbolismo de um útero. Então o corpo mortal de Jesus foi colocado naquele sepulcro e durante 3 dias ele ficou lá e foi durante aqueles 3 dias que se cumpriu isso, porque o corpo que saiu depois do sepulcro no 3º dia era um corpo imortal. Tem um versículo em Isaías, eu quero ver se eu acho aqui Isaías 51, que nos ensina isso. Vamos ver aqui Isaías 51. Isaías 51, verso 1, olha o que diz. Ouvi-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Então essa comparação, né, do ventre, da onde eles foram gerados, né? Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Eu creio a rocha aqui, eu creio que é Abraão, e a caverna do poço onde fostes cavados é o ventre de Sara. Então ele está comparando o ventre de Sara com uma caverna, Abraão com uma rocha. E aí o significado espiritual é exatamente esse, que aquele sepulcro onde o corpo de Jesus foi colocado, ele é o simbolismo de um útero, onde o corpo imortal de Jesus foi gerado. Essa questão do corpo que Jesus usou, que é o corpo mortal, e depois na ressurreição ele ressuscitou agora com um corpo imortal. É isso que eu estou falando. Filho de Deus é em fraqueza num corpo mortal. E Filho de Deus é em poder, como Jesus foi declarado pela ressurreição, porque quando ele saiu do sepulcro, agora ele tinha um corpo mortal, um corpo condizente com o seu status de Filho de Deus. E, em princípio, creio eu, Deus não tem filhos mortais. É uma contradição achar que um Deus imortal tem filhos mortais. Mas por causa do pecado, creio eu, nós estamos nessa condição hoje desse corpo mortal. E todavia a promessa é que no futuro nós teremos um corpo imortal. Então, para compreender Romanos 8, nesse texto que eu estou lendo, sobre essa questão vamos ler de novo. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação
expectativa da criatura, aqui está a criação, da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a manifestação dos filhos de Deus, que toda a criação espera, e na verdade é uma ardente expectativa que eles esperam ansiosamente. A manifestação dos filhos de Deus que eles esperam não é uma ação voluntária, deliberada da parte dos crentes ou da igreja. É a manifestação dos filhos de Deus em poder, ou seja, o corpo imortal que Jesus já recebeu. E aí, como ele diz aqui, eu vou ler até aqui o verso 17, ainda Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E aí essa questão do glorificados, eu falei para chamar a atenção lá de Filipenses 3,19, que aparece que lá a palavra glorificado, e dá a entender mesmo que o corpo glorificado é o corpo imortal. Essa coisa que ainda não aconteceu conosco. Então o entendimento que eu quero deixar aqui nesse texto é que a manifestação dos filhos de Deus, que a criação espera com ardente expectativa, é a manifestação do corpo imortal, o corpo glorificado, que a igreja receberá quando da vinda de Jesus. Então vamos ver algumas coisas mais aqui. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Então chama a atenção para a palavrinha vaidade. A criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então quando o Adão pecou, lá no jardim do Éden, a maldição que Deus deu foi essa: maldita é a terra por tua causa. E aí, a partir daquele momento, a terra foi amaldiçoada. E nasceram espinhos na vegetação, porque os espinhos são um símbolo da maldição. E todas as demais coisas, né? Contaminaram a criação. Aqui ele fala de vaidade. Então, quando nós observamos o mundo em que nós vivemos, eu gosto muito de assistir Animal Planet. A gente vê uma verdadeira carnificina, a criação, os animais um devorando o outro, há uma verdadeira caça, presa, predador, um devorando o outro. Isso aqui não é uma figura do ser humano que faz a mesma coisa, um devorando o outro. É um mundo amaldiçoado, um mundo em decomposição. Algo errado existe neste mundo, porque essa maldição entrou quando Adão pecou. E aqui ele fala de a vaidade, né, que a criação ficou sujeita à vaidade. E aí, no verso 21, na esperança de que também a mesma criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Olha, normalmente a glória aparece aqui, que a glória é o corpo glorificado. E a palavrinha que eu quero chamar a atenção aqui, a palavrinha corrupção aparece aqui. Né? A palavrinha tão hoje comum nos nossos meios de comunicação, principalmente no campo político, onde as pessoas chamam de corruptos, e que a corrupção é o problema do país. Só que tecnicamente a palavra corrupção, que é uma palavra teológica, ela significa o apodrecimento, né? Algo que se decompõe, que foi exatamente o fator degenerativo que entrou na criação. Toda a criação de Deus, o planeta Terra, entrou um fator degenerativo chamado de pecado, mas que é também chamado de corrupção, que a etimologia diz romper com. Então tudo que apodrece, e aí o sentido do apodrecimento aqui é o apodrecimento moral e espiritual que acontece com toda a criação. Mas eu creio que até mesmo o nosso corpo sofre os efeitos desse processo. O envelhecimento, nós nos acostumamos com o envelhecimento, mas creio eu que o envelhecimento não é natural. O envelhecimento é consequência do pecado, assim como as doenças. Isso chama-se corrupção, é tudo que apodrece. É isso que os políticos, o que nós chamamos de corrupção no meio político, em qualquer outro meio, na verdade é roubo. A Bíblia chama, o 8º mandamento é não furtarás, né? Então a pessoa que rouba, que subtrai, é chamada de corrupto, mas isso é uma falsificação da linguagem. Então, ele está dizendo aqui que toda a criação
ela será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Então, a esperança é que isso vai acabar. O mundo como nós o conhecemos hoje vai mudar. Eu digo sempre que a nova ordem mundial não é o governo do anticristo sobre a terra. A nova ordem mundial será quando acontecer isso. A manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus forem manifestados através da transformação do corpo mortal que nós temos hoje. No verso 22 diz aí: porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação geme. Olha só. Toda a criação, se nós observarmos atentamente, toda a criação geme mesmo. Em todas as áreas. No reino animal, vegetal, mineral, todas as áreas, a criação geme. Isso não é normal. Há um sofrimento, há um fator degenerativo, corruptor. Isso é o pecado, a bichão de pecado, né? E isso vai passar. Isso vai ter uma hora que isso acontecerá quando da manifestação dos filhos de Deus. Só que essa manifestação dos filhos de Deus não está no controle humano, não está no controle da igreja. Por isso que não adianta nós somos pregadores dizer: olha, igreja, vamos agora nos santificar, vamos nos consagrar, evangelizar, santificar, porque a criação está aguardando a nossa manifestação. Não é isso, não é nada disso. A manifestação do Filho de Deus é quando o nosso corpo mortal for transformado num corpo imortal. E isso está no controle de Deus. Isso acontecerá quando Jesus vier. Então ele diz aí: para a liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme, e está com dor de parto até agora. Além da figura do gemido da criação, ele usa a figura também das dores de parto. A criação está com dores de parto. É como se, por exemplo, se unirmos as duas figuras, esse gemido é o gemido da mulher que está com dores de parto. Há um sofrimento ali. E se a figura realmente é essa, após a própria Bíblia diz que quando a mulher sente dor de parto, ela fica triste porque está sentindo dores, ela geme, mas após ter nascido o filho, ela fica feliz e nem lembra mais da dor. Assim acontecerá com a terra. A terra está com dor de parto, mas quando houver o nascimento do filho, e aqui o nascimento do filho, uso no sentido figurado, significa a manifestação do Filho de Deus, quando o corpo mortal for transformado num corpo imortal do Filho de Deus, não haverá mais lembrança. Aliás, uma linguagem que Apocalipse usa mais lá na frente não haverá mais lembrança das coisas passadas, pela alegria que será esse mundo que virá. Então, dor de parto, e não só ela, não só a criação geme, mas também nós mesmos. Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Olha, quando ele está falando nós mesmos que temos as primícias do Espírito, aí sim ele está se referindo à igreja, está se referindo aos cristãos, aos santos, aqueles que têm o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é muito importante aqui, ele aparece em todos os textos, Nós que temos as primícias do Espírito, ele diz, também gememos em nós mesmos. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos. Porque até nós mesmos que somos crentes, que somos discípulos de Jesus, que somos a igreja, nós também sofremos as consequências do sofrimento, da corrupção, da vaidade. Nós sofremos as consequências em comum com os que são de fora. Então nós também gememos, nós também aguardamos. E aí essa questão das primícias do Espírito dá a entender que nós ainda não temos a totalidade do Espírito. Então nós temos as primícias. Nós somos só uma amostragem do Espírito. Mas vai chegar a hora que quando houver uma intensificação, creio que da presença do Espírito Santo, ele é que transformará o nosso corpo mortal num corpo imortal. Por isso que ele termina esse versículo 23 dizendo, esperando, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É interessante, porque isso aqui é exatamente a chave desse texto. Nós estamos esperando a adoção.
Aí ele pergunta, mas nós não já fomos adotados? Porque eu sempre pensei que no momento em que nós cremos em Jesus, nós fomos adotados, nós não somos filhos adotivos de Deus. Como é que nós ainda estamos esperando a adoção? E aí salta aqui essa lição de que nós fomos adotados pela fé, nós somos adotados na esperança, mas a nossa adoção completa ainda não se efetivou. Por isso que está aqui no mesmo capítulo de Romanos 8, verso 15, ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glorificados. Então, nós somos filhos de Deus, adotados, e ele diz que nós temos as primícias do Espírito. Então ele diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É necessário mesmo que o Espírito testifique com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, porque a nossa aparência exterior e até mesmo interior, tudo depõe contra a nossa condição de filho de Deus. Nós mesmo podemos até duvidar, parece que nós somos filhos de Deus mesmo. É tanto sofrimento, é tanta agonia, é tanta coisa, limitação. Como é que nós somos filhos de Deus desse jeito? Aí o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que realmente nós somos filhos de Deus, embora ainda não está manifestado tudo aquilo que nós havemos de ser. E quando acontecer essa manifestação dos filhos de Deus, então toda a criação será redimida do cativeiro. Fala da vaidade e da corrupção. Ainda não vemos, né, tudo isso acontecendo. Eu vou acatar aqui mais alguns versículos aqui que diz o seguinte, o verso 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a nossa salvação, ela é pela fé. Nós ainda não vemos tudo o que devemos ser, e aqui por isso que algumas pessoas até, né, se complicam aí, querendo tomar posse de algo que ainda não está na hora. Cada fase tem o seu momento certo de ser e tal, né? Então, tem alguns versículos aqui que só agora eu compreendo. Por exemplo, verso 11, olha só, verso 11 de Romanos 8. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Mas como assim? Vivificará, mas... E agora eu entendo que ele está falando isso, que o Espírito que já habita em nós, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso é quando houver essa manifestação do Filho de Deus, ou seja, essa transformação do nosso corpo, o nosso corpo mortal no corpo imortal. Aqui no verso 23, quando ele diz: esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo ainda não foi redimido, porque só será redimido quando ele sofrer aquela transformação num corpo imortal, que essa é a manifestação de Deus que a criação aguarda com ardente expectativa. E ainda retornando aqui, eu quero mostrar como o Espírito Santo é importante nesse processo. E vamos ver aqui no verso 9 de Romanos 8, onde diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E aqui é bom ter cuidado, porque veja que o Espírito Santo está nesse processo todo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa manifestação dos filhos de Deus só acontecerá naqueles em que o Espírito já habita. É necessário que nós nos empenhemos no sentido de que nos certificar de que o Espírito realmente habita em nós, para que ele possa completar essa obra.
Verso 11, o Espírito vai completar essa obra, né? Naquele dia lá. Agora, eu entendo hoje, a cada dia a gente vai assim compreendendo um pouco mais, porque é muita coisa, a Bíblia é muito grande, tem muitos mistérios e só o Espírito Santo pode nos revelar pouco a pouco e aos poucos vai se fechando o quebra-cabeça. Mas eu ultimamente aprendi com outro pregador, que aqueles que ouviram também vão saber quem é, sobre essa questão da santificação. Então, foi ensinado o seguinte, que a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. E de repente eu entendi que fechou esse ensino aí. De repente as dúvidas que eu tinha a respeito da santificação, elas desapareceram, porque é exatamente isso que esse texto também está ensinando. Entendo eu hoje que a santificação inicial, ela envolve o momento quando nós recebemos o Espírito Santo, e aí essa redenção, o nosso espírito, essa é a fase da redenção do nosso espírito. Ou seja, por isso que a palavra às vezes é usada no passado. Nós fomos salvos, né? O nosso espírito realmente ele foi redimido, né? No momento que o Espírito Santo passou a habitar em nós. E aí vem a santificação progressiva, que significa que nós estamos sendo salvos, aí está no presente. É um processo, nesse caso aí, está no presente, e é a nossa alma que está em consideração. A nossa alma está sendo salva. Eu creio que é isso que Romanos 12, 2, ele ensina, que diz, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, me parece agora que nessa fase que nós estamos sendo salvos, eu creio que ainda que seja o Espírito Santo que está nesse processo todo, a palavra de Deus, ela é um instrumento, né, no processo da nossa transformação da nossa mente, porque a alma, aqui eu creio que a palavra é mente, mas se refere à alma. O Espírito Santo está, através da palavra de Deus, ele está salvando a nossa alma, que tem a ver com os nossos pensamentos, o nosso entendimento, é a renovação da vossa mente. Isso está acontecendo agora, é a salvação no presente. E essa questão que eu estou aqui querendo expor desse texto, de que a manifestação dos filhos de Deus, ela acontecerá quando o nosso corpo for transformado, exatamente a santificação final, né? Quando o Espírito Santo completará a obra de santificação ou da salvação. E aí, nesse caso, a linguagem que é usada na Bíblia, que a nossa salvação está no futuro, né? Seremos salvos. Seremos salvos como? O nosso corpo será salvo. Porque a linguagem que Paulo usa aí, em Romanos 8, 23, parte B, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo será redimido. O nosso corpo será redimido no futuro. O Espírito Santo completará essa obra. Toda a linguagem mostra que é o Espírito Santo que completará essa obra, né? O nosso corpo será redimido, será transformado nesse corpo imortal. E isso é a manifestação do Filho de Deus que a ardente expectativa da criação toda aguarda, porque ela também será redimida, toda a criação. E aí eu quero concluir com 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, que descreve exatamente esse momento da redenção do nosso corpo. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha aí, transformados. A transformação é do corpo aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A palavra transformado já aparece de novo aí. Porque convém que é isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Esse é o momento da manifestação do Filho de Deus. É esse momento que toda a criação aguarda com ardente expectativa, porque é nesse momento que toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção em que ela foi lançada por causa do pecado. Isso acontecerá na vinda de Jesus. E aí, esse novo mundo, né, que nós aguardamos, em que não haverá nada disso, dessa corrupção, aí estará presente. Então, toda essa desgraceira, toda essa violência, né, toda essa agressividade, autodestruição e destruição, presa e predador, não acontecerá mais. A bondade de Deus será manifestada em toda a criação, porque o mal, ele não haverá. Então deixo essa reflexão aí com vocês, né, para que, porventura, nós possamos entender e aguardar, né? E isso não está no nosso controle. No nosso controle está fazer a nossa parte, na nossa consagração, e aguardar que aquele dia chegue. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.